Fala pessoal, Juan Muniz aqui e hoje eu quero falar com vocês sobre hábitos que destroem a nossa masculinidade. Antes da gente falar sobre esses hábitos, a gente precisa resgatar um princípio do que é próprio da masculinidade. E desde a narrativa judaico-cristã, que fala de Adão lá no Éden, a gente percebe duas características que são próprias do homem, que é a capacidade de conquistar e pacificar. Todo homem, ele tem dentro de si um anseio e também uma capacidade natural que, se for desenvolvida, isso vai acontecer, que é a capacidade de conquistar territórios, situações e circunstâncias, mas não só conquistar elas, como pacificar esses ambientes para que as outras pessoas ao seu redor possam conviver em uma circunstância adequada para o desenvolvimento de comunidade, de vida, enfim, para o crescimento de toda a humanidade como um todo. Isso é próprio do homem. O homem tem esse ímpeto no seu espírito, esse ímpeto no seu coração. Porém, nós vivemos em uma circunstância histórica muito peculiar, que faz com que essas capacidades, elas cada vez mais, por algumas circunstâncias muito concretas, elas venham sendo diminuídas. E eu quero falar justamente sobre esses hábitos, sobre essas circunstâncias que nós precisamos liquidar, eliminar da nossa vida se nós queremos desenvolver uma masculinidade saudável. A primeira delas é da nossa parte orgânica mesmo, a parte material. Existe um hormônio que para o homem é muito importante, que é a testosterona. E olha que interessante, alguns estudos mostram que a produção, por exemplo, de um homem na década de 50, a produção de testosterona de um homem na década de 50 era o dobro da capacidade de produção de testosterona e espermatozoides de um homem nos dias de hoje. Ou seja, a nossa capacidade frente a um homem lá da década de 50 de produzir espermatozoides e consequentemente também testosterona reduziu em 50%. Isso é muito grave. Isso é grave porque a testosterona para um homem é vida. Toda a nossa energia, o nosso vigor, ela não tem só a ver com a parte da libido, por mais que tenha também um forte impacto na nossa condição de libido, ela não tem só a ver com isso, mas a nossa capacidade de raciocínio, a capacidade de força, de vigor, de ímpeto, de energia, de alegria mesmo para a vida do homem, de forma material, vem desse hormônio da testosterona. Então, ela é muito importante e desenvolver ela e manter uma boa produção natural é indispensável para que a gente possa desenvolver e cultivar uma boa masculinidade. E quais são os hábitos que nós vemos hoje na modernidade e que fazem com que esses níveis de testosterona caiam drasticamente? O primeiro deles, e disparado, é o que tem a maior relevância para isso, é o sobrepeso, o acúmulo de gordura, tecido adiposo. E por que isso? O homem que tem uma quantidade de gordura alta no seu corpo, ou seja, um tecido adiposo elevado, o tecido adiposo ele pega a testosterona que naturalmente é produzida pelo homem e transforma isso em estrogênio, que é em níveis elevados e extremamente danoso para o homem. Outra coisa que abaixa os níveis de testosterona no homem é o estresse. Então, se você vive em picos de estresse o tempo todo, ou seja, não cultiva uma rotina saudável de trabalho, uma rotina saudável de vida mesmo com seus amigos, de cultivo social, etc., mas vive em picos de estresse extremos, é muito provável que a sua testosterona ela também vá reduzir. Isso porque o estresse ele produz um hormônio que é o cortisol, e o cortisol ele também faz com que a nossa testosterona ela caia para níveis abaixo do adequado. Além do estresse, a não prática de exercício físico e também correlacionado com isso a nossa alimentação, isso faz com que os nossos níveis de testosterona eles caiam. Então, a prática de exercício físico, principalmente exercícios que vão desenvolver massa muscular, isso é muito importante para a saúde do homem, principalmente para a produção de testosterona e também para ficar forte e aguentar o rojão que a vida do homem exige, não é isso? E junto a isso, a nossa alimentação. Priorizar uma alimentação que tenha como base gordura animal e proteína
é extremamente importante para a produção da nossa testosterona. Então, liquidar da sua alimentação o consumo elevado de açúcar, de industrializados, de óleos vegetais, tudo isso que aumentam a produção, por exemplo, de estrogênio no nosso corpo, isso é extremamente importante para que a gente possa ter uma saúde e desenvolver de uma forma saudável a nossa masculinidade. Para que a gente seja um bom homem e seja útil, nós precisamos ter força. Força. E isso só é possível se a nossa parte material e orgânica estiver ordenada. E é isso que eu quero que a gente busque daqui para frente, depois da gente apontar esse primeiro ponto aqui, beleza? O segundo ponto importante para a vida do homem é o trabalho. Nós vivemos numa epidemia de bet, de aposta, onde todo mundo quer ficar rico de um dia para o outro, quer adquirir riqueza sem trabalho. Mas, meu amigo, deixa eu te dizer, não existe forma fácil de produzir riqueza. Se você quer produzir riqueza, como já dizia o mito cristão lá em Gênesis, você precisa, meu amigo, comer do fruto do suor do seu trabalho. Você tem que arar a terra. Não existe um outro caminho para o homem senão o caminho do trabalho. E por que isso? Primeiro, porque o trabalho dignifica o homem. É o trabalho que vai construir em você as valências necessárias para que você possa ganhar essa força de conquistar territórios e pacificar esses locais para a sua família, para a sua esposa e para as outras pessoas que vão viver debaixo da sua responsabilidade. Então, o trabalho é uma atividade própria do homem. Um homem que não trabalha é um homem que não se tornará alguém confiável no longo prazo. Se você quer ser um homem confiável, você quer desenvolver esse ímpeto de conquista e de pacificação, você precisa trabalhar. Agora, não é ir para o teu trabalho e ficar no teu trabalho dando vazão à preguiça, ou demorando para entregar aquele relatório que você tem que entregar, ou demorando para fazer aquela reunião, ou não desenvolvendo, por exemplo, habilidades concretas para desempenhar melhor a sua função. Não é isso. Se você quer trabalhar, e quando eu digo de trabalho, eu falo de trabalho a partir dessa visão a respeito do trabalho, ok? É um trabalho laborioso. Você precisa deixar a tua alma no seu trabalho, você precisa deixar a sua vida no seu trabalho, você precisa deixar a sua energia no seu trabalho. Lembra do que em Gênesis é falado? Adão, você vai cultivar a terra, você vai comer agora do fruto do seu trabalho, do suor que vai pingar do teu rosto. O que isso mostra pra gente? Que a natureza do trabalho é desgaste mesmo. Ah, eu não quero me desgastar, meu amigo, então você é tudo menos um homem. Porque um bom homem, ele vai se desgastar no seu trabalho, ele vai trabalhar com laboriosidade. E isso é o que vai fomentar e vai formar a nossa personalidade com homens que são confiáveis. E por último, a prática da religião. Um bom homem é um homem que sabe depender de Deus. Um homem maduro não é o homem que depende do governo, não é o homem que depende do afeto das pessoas ao seu redor, não é o homem que fica cultivando e levando todas as suas mazelas e os seus pesos da vida e do trabalho para a sua esposa. Não faça isso. Inclusive, se você é um homem, não faça isso. Não leve o peso da vida para sua esposa. Você precisa ser alívio para ela. E é por isso que um bom homem ele cultiva a religião, porque ele sabe que todas as dificuldades da sua vida devem ser levadas a Deus, que é o único que no fim e ao cabo pode ajudá-lo a vencer as dificuldades e os percalços que a vida podem apresentar. Sim, um homem ele tem que cultivar amizades? Tem, mas não é a natureza da amizade essa coisa de ficar levando os problemas do seu dia e da sua vida. Não é essa a natureza da amizade. A natureza da amizade é compartilhar aquilo que vocês têm em comum, ok? É da natureza do nosso relacionamento com Deus levar os nossos problemas a Ele e contar que Deus, com a sua infinita graça, misericórdia e bondade, vai nos ajudar a vencer tudo aquilo que precisamos vencer. E é por isso que a última característica de um homem bom é o cultivo da religião, beleza? Então, se você quer ser um homem, você precisa ordenar a sua parte material, você precisa cultivar o trabalho e você precisa cultivar a religião. Se você fizer essas três coisas, você se tornará, daqui a alguns anos, um homem confiável, um homem decente e um homem no qual as pessoas ao seu redor podem contar. E você voltará a esse ímpeto de
conquistar e de pacificar o território ao seu redor. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Se você é uma mulher e está assistindo esse vídeo, manda esse vídeo para o teu noivo, para o teu namorado, para o teu marido. Tenho certeza que isso vai ser muito útil para ele. Beleza? E também não se esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever no nosso canal e também de me seguir lá no meu Instagram, @juan.muniz1, beleza? Eu estou sempre compartilhando muitos conteúdos interessantes por lá que vão te ajudar todos os dias. Então é isso, valeu e até o nosso próximo vídeo.